Nós temos a correção dos exercícios de matemática financeira, né, que são porcentagem, juros simples e compostos e desconto simples, tá? Então, da nossa letiva 2 da vida matemática. Vocês têm, né, o primeiro a porcentagem, o exercício relativo pode ser usado pela fórmula ou sem ela. Então, ele fala a mensalidade de um curso de inglês no mês de setembro era de R$120. No mês seguinte, o valor da mensalidade sofreu um acréscimo de 9%. Qual o valor da mensalidade após o acréscimo? Você pode usar a fórmula ou não, tá? Eu prefiro usar ela sem. Então, o que eu faço? Como eu aumento, né, a mensalidade, acréscimo, eu faço assim, ó. Pego a taxa, vou pegar a caneta aqui. Então, eu faço a taxa de 9% tá aqui, divido ela por 100, dá 0,09, ou seja, toda vez que eu vou usar em fórmula, eu tenho que dividir ela por 100. Como ele é aumento, eu somo mais 1, porque quando eu somo mais 1, eu tenho, aqui vai ficar 1,09, significa que eu tenho a porcentagem, o valor do aumento, mais quanto ele era. Então, quando eu somo mais 1, eu coloco o valor que ele é, mais o aumento. Então, para achar quanto a mensalidade passou, eu só fiz isso, ó. 120, que era o valor da mensalidade, vezes 1,09 que está aqui, ou seja, a nova mensalidade após o acréscimo será de R$ 130,80. Então, esse é bem facinho. Número 2. Ao comprar um produto que custava R$ 1.500, obtive um desconto de 12%. Então, agora não é acréscimo, é desconto. Por quanto acabei pagando o produto, né? E qual o valor do desconto obtido? Então, ele quer duas informações. Então, vamos lá. Naquele anterior, era aumento, agora é desconto. Eu faço assim, ó. Primeiro, 100% do produto, menos 12% de desconto. Então, a pessoa vai ter que pagar só 88% do valor do produto. Então, dividido por 100, 0,88, para que eu possa colocar ele numa forma. Então, é o seguinte, a pessoa antes pagava 1.500, agora ela só vai pagar 88% desse valor. Então, eu faço 1.500 vezes 0,81, 1.320. Ou seja, por quanto acabei pagando o produto, né? Pago pelo produto só R$ 1.320. Quando eu faço isso, eu já faço diretamente sem encontrar desconto, tá? Ou seja, já o valor normal. Para saber o desconto quanto que eu obteve, é só fazer quanto o valor era, o produto era, menos quanto pagou, 1.320, ou seja, R$ 180 de desconto. Ou seja, 12% de 1.500 corresponde a R$ 180. Pode ser utilizado pela fórmula ou dessa maneira também fica a mesma. A terceira. Comprei um frango congelado que pesava 2,4 kg, tá? 2 kg, né? Se você quiser colocar 2,400 também pode, eu deixei assim, 2,40 para ficar igual aqui. Após o descongelamento e ter escorrido toda a água, o frango passou a pesar apenas 440 kg, tá? A gente tirou zero. Fui lesado em quantos por cento do peso por ter levado gelo a preço de frango? Ou seja, pagou gelo, como se fosse levando frango. Aqui eu gosto muito de usar a fórmula, então eu faço isso, ó, a fórmula da porcentagem. P minúsculo, ou seja, chama percentagem, ou seja, o valor menor que eu tenho ou preciso. R de taxa, pode ser por I também, mas a gente usa R. P maiúsculo é o principal, significa o valor total que a gente tem. E aqui é 100, porque é porcentagem. Então, vamos lá. P minúsculo significa que ele levou, na hora que descongelou, 1,44, então é o valor menor. Sobre quanto ele tinha pago,
né, que era 2,4 kg. Se quiser colocar mais zero, não tem problema. Igual a taxa, que a gente não sabe quantos por cento, né, equivale a esse peso, sobre 100. Então, aqui a gente multiplica cruzado. 2,40 vezes R, 1,44 vezes 100 dá 144. Então, 2,40 está multiplicando, passo dividindo. Eu só tirei o zero aqui, não tem problema. Então, se eu fizer a calculadora, ó, 144 divide por 2,4 dá 60, que corresponde a 60%. Só que esse 60% corresponde ao peso que ele está levando. Então, foi lesado, ó, do 100% que ele pagou, menos 60% que ele realmente levou, ele foi lesado em 40% no peso do frango, tá? Então, é isso que ele queria. Na questão 4, ó, na compra de uma camisa tive um desconto de 12% sobre o preço da etiqueta. Qual era o preço da etiqueta, sabendo que o desconto foi de R$ 2,40? Então, vamos lá, eu vou usar a mesma fórmula da anterior, né? P minúsculo, P maiúsculo, R sobre 100. Então, lá, o valor do desconto é R$ 2,40, que corresponde a 12%. Então, a taxa ele nos deu, ó, desconto de 12%, né? O desconto sabendo que foi R$ 2,40. Então, 2,40 corresponde a 12%. P maiúsculo eu não tenho, né? Porque eu não sei quanto ele era antes. Aí, o que a gente faz? Multiplica de novo cruzado, ó. 12 vezes P, 12P. 2,40 vezes 100, 240. 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, 20. O que significa os 20? Que o valor da camisa, né, é R$20, tá? Antes do desconto. Então, ele quer saber qual é o preço da etiqueta, sabendo que o desconto era de R$2,40, que correspondia a 12% dele. Ou seja, a camisa custava R$20. Quinta, o preço de um produto sofreu um reajuste de 12%. Quando sofre reajuste, ele aumenta, né? Aumentando para R$ 60,48. Qual era o preço do produto antes do reajuste? Aqui eu prefiro não usar a fórmula. Eu faço assim. Para sabermos qual era o valor do produto antes do aumento, então a gente deve fazer, né? Os 12%, eu dividi por 100, deu 0,12. Então, a gente tem que somar mais 1, porque agora é reajuste, é aumento. Então, ficou 1,12. Como eu já sei que com reajuste ele era R$ 60,48, eu faço uma operação inversa, eu divido ao invés de multiplicar. Então, eu faço 60,48 dividido pelo reajuste, que é o valor dele, mais 12% daqui, dividindo dá 54, ou seja, esse produto antes do aumento custava R$ 54, tá? Isso aqui são questões muito de concurso, tá? Certo? E pode também, né, para quem vai fazer Enem, né, tem matemática financeira também, principalmente a porcentagem. Agora, nós temos os juros. Nós vamos dividir em dois, juros simples e juros compostos. Os juros simples, a gente chama eles de juros corridos. E depois os juros compostos são juros sobre juros. Então, eu tenho, primeiro, ao ser aplicado no regime de juros simples, então ele tem que estar explicando, né, seja simples ou composto, senão a gente não entende. Um capital rende após 14 meses, um juro de R$ 566,44 a uma taxa de 17% ao mês. Aí ele tem duas questões para ser resolvidas. Na letra A, qual é o montante obtido após um semestre, ou seja, um semestre 6 meses? Quantos reais de juros esse capital renderá se aplicado durante 2 anos? Lembrando, então é juro corrido, juro normal.
Então, juros simples, a gente tem duas fórmulas, a dos juros normal e a do montante, tá? Montante de juros simples. Como o primeiro ele quer saber qual o montante obtido após o semestre, só que ele não disse que capital é. Eu vou ter que usar essa fórmula para descobrir quem é o capital, tá? Então, eu coloco, ó, no lugar de J, que é o juro que ele obteve. Capital ele não sabe. 0,17, ou seja, sempre a taxa eu vou dividir primeiro ela por 100. Eu não fiz aqui, mas a gente já fez em porcentagem lá atrás. Vezes 14. 14 significa 14 meses. Lembrando, a taxa está um mês e o tempo também está um mês. Então, a gente não precisa fazer nada com ele, é tudo normal. Então, eu fiz 0,17 vezes 14 deu 2,38. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, capital, 566,44, que é o juro, dividido por 2,38. Olha quanto que era o capital investido, R$238. Então, depois de 1 ano e 2 meses, né, 14 meses, o que foi aplicado, ele recebeu só de juro R$566,44. Então, esse é o nosso capital, tá? Sabendo o capital, agora eu tenho como colocar, porque ele quer saber qual o montante obtido após um semestre. Então, lembrando, um semestre, 6 meses. Vamos lá, montante eu não sei, capital eu encontrei aqui que é 238, vezes 1 mais a taxa, 0,17, vezes o tempo, que é 6 meses, né? Um semestre. Primeiro eu sempre multiplico, para depois eu somar. Então, aqui, ó, 0,17 vezes 6 deu 1,02. Então, 1 mais 1,02, 202. Capital de 238 vezes 202, R$480,76. Ou seja, depois de 6 meses investindo nesse valor, né, R$238, a mesma taxa, durante 6 meses, ele recebe um montante de R$480,76, ou seja, aquilo que ele aplicou mais o juro que ocorreu. E na letra B, ele quer saber quantos reais de juros esse capital renderá se aplicado durante 2 anos. Tá? Então, vamos lá. Mesma fórmula aqui, ó. Deixa eu colocar lá para cá. Então, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Como aqui 2 anos, então eu tenho que transformar em meses, então 2 anos são 24 meses. Então, o capital de 238, a taxa é a mesma, 0,17, vezes 24. Multiplicando tudo, eu tenho 971,04. Toma bastante cuidado na calculadora, ponto é vírgula. Tá? Então, quando eu tenho um valor, por exemplo, 1.320, vamos supor, eu só digito 1.320, sem ponto na casa do milésimo, tá? Senão, dá errado o cálculo final. Então, a gente descobriu, né, o valor do juro aqui na B. Então, em 2 anos, ele rende esse valor de juro. Na questão 2, ela é um pouquinho mais extensa, também tem 2 perguntas. Em certa loja, Daniele comprou uma geladeira no valor de 2.100. Então, o preço da etiqueta é 2.100, tá? Só que aí, em 2 parcelas iguais de 1.100. A primeira no ato da compra, quer dizer, a primeira parcela à vista e a segunda após 30 dias. Acrescida de juros, porque quando se compra a prazo, tem-se o juro embutido. Aí, a gente tem 2 questões para resolver. Qual a taxa de juros mensal cobrada por essa loja? Quantos reais Daniela economizaria se pagasse o valor total à vista? O valor total é esse aqui, não. Se ela pagasse à vista, sabendo que no pagamento à vista o consumidor tem 8% de desconto. Então, vamos por partes. Na letra A, ele quer saber os juros mensal cobrado por essa loja, ou seja, os juros da prestação a prazo. Como vai pagar 2 prestações de 1.100? Então, a gente faz 2 prestações de 1.100, dá 2.200. Então, 2 vezes 1.100, 2.200. Ou seja, o juro será de R$100, ó.
porque o preço da etiqueta é de R$ 2.100. Então, pagando a prazo é R$ 2.200, o juro é de R$ 100. Então, usando a fórmula do juro simples, ó, juro é igual a capital, taxa e tempo. Então, o juro de R$ 100, o preço da etiqueta dele é R$ 2.100, a taxa não sabemos e o tempo é um mês, tá? 30 dias é um mês. Então, eu vou encontrar a taxa mensal. Então, vai ficar 2.100 vezes 1, 2.100 vezes I, 2.100I. Como eu sempre coloco primeiro quem eu não conheço, tá? O I eu não conheço. Igual a 100 normal. 2.100 está multiplicando, ali passou, dividindo. Então, vai ficar taxa igual a 100 dividido por 2.100. Ficou isso, 0,0476. Como aqui está em decimal, eu multiplico por 100 porque eu quero taxa. Ou seja, em um mês, essa pessoa vai ter que pagar, né, embutido uma taxa de 4,76% sobre o valor do produto. E aí, na B, ele quer saber quantos reais ele economizaria se pagasse o valor total à vista. Sabendo que o pagamento à vista, o consumidor tem 8% de desconto. Então, vamos lá, como é desconto, igual a gente viu lá, acho que no exercício 2, referente à porcentagem. Ó. Do 100% do produto, menos 8% de desconto, a pessoa só vai ter que pagar 92%. Dividido por 100, então ela vai pagar 0,92. Então, lá, o preço da etiqueta da geladeira é 2.100 vezes 0,92, ou seja, a pessoa vai ter que pagar à vista, se ela Daniele ali, né? Ela vai pagar 1.932 na geladeira no preço à vista, ok? Então, agora a gente tem juros compostos, que é aquele juro sobre juro. Qualquer pessoa, empresa ou os pais de vocês forem fazer um financiamento do banco, forem ter cartão de crédito, forem ter cheque especial, ele é sempre juros compostos, juros sobre juros, tá? São juros de mercado. Então, nesse juro composto, a gente tem essa fórmula aqui, ó. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, agora a gente pode usar as teclas da calculadora científica, que é x elevado a y. Algumas calculadoras são assim, outras são assim. A minha calculadora científica também tem um chapéuzinho, tá? Um circunflexo. Então, depende da calculadora do celular ou a calculadora normal científica. Então, nos juros compostos, o exercício 1 fala assim, ó. Luiz aplicou R$ 2.600 em um fundo de investimento, ou seja, lá no banco, que lhe rende juros compostos de 18% ao ano. Qual será o montante obtido por Luiz após 3 anos de investimento? Então, ele vai investir para 3 anos. Então, a gente tem que primeiro saber, ó, o tempo está em ano e a taxa também está ao ano. Então, está tudo normal, a gente não precisa fazer nenhum cálculo de divisão. Lembrando, como é porcentagem, sempre primeiro eu tenho que dividir ela por 100, tá? Então, 18% dividido por 100 dá 0,18. Então, vou colocar, ó, montante eu não sei, o capital aplicado 2.600, 1 mais a taxa, né, 0,18, elevado ao prazo de 3 anos. Sempre fazendo o que está dentro do parênteses primeiro, ó. 1 mais 0,18, 1,18, elevado a 3. Então, na calculadora, você vai digitar 1,18, então com 1,18, né? Você vai teclar na calculadora ou essa tecla, ou essa, dependendo qual você tenha, ou minha calculadora científica tem chapeuzinho. Então, por exemplo, eu vou colocar meu chapeuzinho, coloco 3 e bato igual. Na hora que eu colocar igual, mesmo na calculadora do celular, você vai fazer isso, elevado a qualquer uma dessas duas teclas, né? Bate a tecla, bate 3 e bate igual. Ela vai te dar esse valor. Tem calculadora que a hora que você colocar o 3, ele já dá direto o valor. Depende da configuração da calculadora, tá?
Eu deixei, a minha calculadora é normal, calculadora científica, deu esses valores. Pode ser que dê mais valores para cá, tá? Depende da configuração dela. Aí é só fazer. Não apaga ela da calculadora, né? E já multiplica pelo capital de 2.600. Olha lá, a pessoa Luiz aplicou 2.600 em 3 anos, ele vai ter um montante de R$ 4.271,88. Ou seja, a gente só deixa 2 casas após a vírgula, tá? Como é reais e centavos. Significa o seguinte, que o capital mais o juro que rendeu, depois de 3 anos, ele pode retirar esse valor aqui investido, tá? Número 2. Certo capital foi aplicado a taxa de juros composto, então ele tem que falar juro composto, 1,8% ao mês. Então, agora o tempo está em mês. Durante 1 ano e 2 meses. Ó, tem ano e tem mês. Eu tenho que transformar tudo em mês porque a taxa está mensal. Que é a menor que a gente tem mês aqui. Gerando um montante, ou seja, agora a gente já tem um montante, ó, de R$ 729,15. Qual foi o capital investido nessa aplicação? Então, vamos lá, mesma fórmula, ó, montante, capital, 1 mais taxa elevado ao tempo. Agora é o contrário, a gente já tem um montante, não sabemos quem é o capital, 1 mais a taxa, então vamos lá, 1,8 eu também tenho que dividir ela por 100, sempre divido por 100 antes, dá 0,018. Elevado a 14, por quê? Um ano tem 12 meses, mais 2, 14 meses. Então, de novo, ó, 1 mais 0,018, 1,018, elevado a 14. Então, de novo na calculadora, 1,018, né? Na minha calculadora tem o chapéuzinho, coloco 14 e bato igual, tá? Então, na de vocês, a calculadora do celular, então 1,018 elevado, ó, bate essa tecla ou essa, 14 e bate igual. Então, o meu deu tudo isso, ó, tá? Só que agora ele está multiplicando, isso aqui vai passar dividindo. Então, vai ficar 729,15 dividindo por esse valor que encontrou no calculador. Lembrando, deixa, ó, aqui é ponto na calculadora e aqui também é ponto. Né? Eu estava auxiliando alguns de vocês na hora no WhatsApp, tem que lembrar que ponto é vírgula na calculadora. Divide isso por isso, deu 567,999. Então, ou seja, aproximando é R$ 568. Então, essa pessoa investiu R$ 568 a essa taxa e a esse tempo ela gera aquele montante R$ 729,15, tá? E a terceira e última aqui de juros compostos, a gente tem, aplicando-se 15 mil a uma taxa de juro composto de 1,7%, quanto receberei de volta após 1 ano de aplicação? Qual o juro obtido nesse período? Então, ele quer saber qual é o montante, né, depois que ele aplicou. Ele também quer saber qual o juro. Então, de novo, ó, taxa está um mês, tem que dividir ela por 100, tá? Aqui, 1 ano, então é 12 meses, então, né, 12 meses aqui, tá? Então, a gente vai fazer, ó, montante nós não sabemos, capital de 15 mil aplicado, a taxa de 0,017 elevado a 12 meses, que é 1 ano. Então, 1 mais 0,017, 1,017, elevado a 12. Então, de novo, na calculadora, 1,017. Então, clica, né? No meu caso é o chapéuzinho, elevado a 12, e aí eu coloco igual.
Então, o tecla aqui, deu isso aqui na minha calculadora. Multiplicando por 15.000, ficou 18.362,96. Ou seja, ele aplicando 15.000, aquela taxa de 1,7% ao mês durante um ano, ele vai receber R$ 18.362,96. Ou seja, sempre deixando duas casas decimais. E ele quer saber qual o juro obtido nesse período. Então, lá, 18.000 que ele recebe depois de um ano, menos o que ele aplicou de 15.000, o juro dele será de R$ 3.362,96. E agora, o último, a gente tem desconto simples. Então, o valor atual de um título descontado 4 meses antes do seu vencimento, a uma taxa de desconto de 24% ao ano, é igual a R$ 19.320. Sabendo-se que para esta operação utilizou-se o critério de desconto comercial simples, se fosse considerada uma taxa de desconto igual a 75% da taxa anterior, o valor do desconto desse título seria de quanto? Aí agora a gente tem vários procedimentos para serem feitos. A gente tem 3 fórmulas específicas, ó. Desconto é sempre o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. O valor nominal é como se fosse o valor investido, tá? Na apostila está como C, mas pode ser N também, tá? Valor nominal ou valor investido. Lembrando, o valor atual é aquele sempre o valor investido, que é o valor nominal, menos o desconto dela. Só que para descobrir esse valor nominal, a gente pode fazer isso aqui, ó. Valor nominal é igual o valor atual, né, que a gente tem, que é aquele, né, do valor nominal menos o desconto, dividido por 1 menos a taxa vezes o tempo. Lembrando, a gente tem uma taxa anual de 24%, tá? E aí, a gente vai ter que dividir ela por 12 meses. Por quê? O tempo, ele tá dizendo aqui, ó, uma taxa de 24%, descontado 4 meses antes. O tempo tá em mês e a taxa tá o ano. Então, primeira coisa, eu vou ter que dividir a taxa por 12, ó. 12 meses que é o ano. Então, 24% dividido por 12 dá 2% ao mês, dividido por 100, 0,02. Então, primeira coisa, o primeiro passo é descobrir qual é o valor nominal, ou seja, aquele valor realmente do título. Então, eu faço, ó, o valor atual, que é o valor já descontado, né? Ó, tá? O valor atual dele, tá? O valor atual é 19.220, ó, valor atual, por essa setinha aqui. 19.320, ou menos a taxa, que é 0,02 que eu encontrei aqui, vezes 4 meses, ó, tá? 4 meses de desconto. Primeira coisa, sempre multiplico, ó, 0,02 vezes 4, 0,08. 1 menos 0,08, 0,92. Então, esse procedimento que eu estou fazendo nada mais é com aquele valor que a gente viu agora há pouco, no número 5 lá de porcentagem, que a gente queria saber quem que era o valor antes do reajuste. Nesse caso, é o valor antes de ser descontado, tá? Então, 19.320 dividido por 0,92, ou seja, o valor do título nominal é de R$21.000, tá? Não esquece de bater vírgula, ponto aqui, tá? Então, agora a gente já sabe que o valor do desconto é de 21.000, só que aí ele deu outro porém. Se fosse considerado uma taxa de desconto igual a 75% da taxa anterior, então a taxa anterior não era 2% ao mês? 75% de 2, então na calculadora eu coloco 2 vezes 75, bato o símbolo do porcento, ele vai me dar 1,5. Significa que a taxa 75% de 2 é 1,5, só que como eu tenho que dividir por 100, fica 0,015. Então, 21.000, ó, eu não tô pondo ponto aqui para não confundir, porque ponto é vírgula.
21.000, que é o valor nominal do título. Agora a taxa de 0,015 e o tempo conserva o mesmo, ó, 4 meses. Então, o desconto vai ser de R$ 1.260, tá? Então, ele dizia, se fosse considerado uma taxa de desconto igual a 75% da taxa anterior, o valor do desconto desse título seria de R$ 1.260, tá? Então, alternativa A. E a número 2 e última, eu tenho uma duplicata descontada em um banco, ó, 4 meses antes do seu vencimento, ó. Então, também 4 meses. Segundo uma operação de desconto comercial simples, com uma taxa de desconto de 24% ao ano, ó. Tempo está em mês de novo e a taxa de novo está ao ano. O valor do desconto dessa operação foi de R$ 1.800. Caso a taxa de desconto, ó, o valor do desconto, ele já deu desconto de 1.800. Caso a taxa de desconto utilizada tivesse sido 18% ao ano, o valor presente teria sido em reais de quanto? Então, vamos lá, a gente tem vários procedimentos de novo. Primeira coisa de novo, eu preciso descobrir o valor nominal. Sem ele, não tem como fazer o restante do cálculo. Então, eu vou usar a fórmula normal. Desconto igual ao valor nominal vezes taxa vezes tempo. Só tem um porém. A taxa, ó, a primeira que ele nos deu é 24% ao ano. Então, vou ter que dividir ela por 12 meses. 2% ao mês, divide por 100, 0,2. Por quê? Porque o tempo do desconto de novo está em meses, ó, 4 meses. Então, nominal eu não tenho, desconto de 1.800, a taxa 0,02 vezes 4 meses. Então, esse vezes esse, 0,08. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 1.800 divide por 0,08. Então, o valor nominal do título, lá, né, quando ela foi, nesse caso é uma duplicata, de R$ 22.500. Aí ele fala, caso a taxa de desconto utilizada tivesse sido de 18% ao ano, o valor presente, que é o valor atual, seria de quanto? Então, mais uma coisa para fazer. Então, 18% ao ano dividido por 12 meses, então a taxa é de 1,5% ao mês. Divido por 100, 0,015. Então, eu sei que agora o valor do nominal é 22.100, a taxa agora é 0,015 e o tempo é o mesmo, ó, 4 meses. Então, R$ 1.350. Ó, lembrando, eu não botei ponto aqui, não botei ponto aqui para não confundir. Só aqui. Como ele quer saber qual o valor presente, que é o valor atual, né? Fazendo o valor nominal menos o desconto. Então, a gente tem 22.500 menos o desconto de 1.350, o valor atual dessa duplicata, né? Pela aquela taxa de 18%, então é de R$ 21.150. Nesse caso, é a letra E. Então, terminamos a apostila de matemática financeira, né, referente a cálculos de porcentagens, juros simples e compostos e desconto simples.